Bom, durante todo esse mês de março, nós estamos ministrando, né, baseado no livro Somos Todos Sacerdotes, que é esse livro. E, para mim, tem sido muito edificante. Né? Tanto as ministrações, que tem uma pegada mais pessoal, né, com a experiência, com as nossas experiências, às vezes, como a própria leitura desse livro. E eu queria te incentivar, querido, a ler livros que te edifiquem, né? Nós somos adultos e adultos não fazem só o que gostam, né? Então, assim, esse papinho de eu não gosto de ler, não cabe mais. Nós precisamos ler, né? Além de livros, nós precisamos ler primeiramente a palavra do Senhor. Amém? Então, se dedique 10 minutinhos por dia, mas leia e devore a palavra. Amém? Sabendo dos benefícios que tem, né? A leitura e a leitura bíblica. Mas voltando ao tema, na primeira ministração, o Cris falou sobre a extensão do sacerdócio. Adão e Eva, eles tinham um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Né? Eles ouviam Deus, Deus visitava no final da tarde, eles conversavam. E esse era o plano para nós também. Né? Porém, houve o pecado. Né? Adão ali desobedeceu uma ordenança do Senhor. E com isso, houve uma ruptura desse relacionamento. Houve um abismo nesse relacionamento. Então, Adão e Eva, eles já não tinham mais essa intimidade, porque o pecado nos afasta de Deus. Lembre-se disso, o pecado, ele nos afasta de Deus. Né? Então, como Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus misericordioso, Ele não ignora o nosso pecado. Né? Mas Ele providencia um meio para nos tirar dele. Então, Adão ali, né, deu uma mancada e tudo, mas Deus continuou querendo ter relacionamento com o homem. E ele fez, como ele é um Deus de misericórdia, então ele providenciou o sacrifício, né? Que no Antigo Testamento, então, como que era esse sacrifício? Através de animais puros e perfeitos, né? E tinha um homem que fazia esse sacrifício. Esse sacrifício era por uma pessoa, assim então chamada de sacerdote. E o sacerdote veio a existir para ajudar a restaurar a comunhão da pessoa, de nós, com Deus. Era assim na velha aliança. Então, o sacerdote ele tinha esse lugar de restaurar, essa ponte, né, entre Deus e nós. Como nós sendo sacerdotes, queridos, nós também temos essa missão de restaurar a relação das pessoas que não conhecem a Cristo com Ele. Por isso a nossa missão de restauração, né? Que nós devemos anunciar o nome do Senhor. Para que Ele venha a ser conhecido, para que as pessoas possam ter esse relacionamento restaurado com Ele. Amém? Lembre-se que nós temos essa tarefa. Né, para que haja restauração. Através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos mais todo o ritual de alguém ir lá, sacrificar animais, né, um animal perfeito, você ir até um sacerdote. Não, você é um sacerdote. O véu foi rasgado. Amém? Você crê nisso? Nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos ir lá para Maria, nós não precisamos ir para o João, para o José, para ninguém, porque nós podemos acessar ao nosso Pai. E eu vou te dizer o seguinte, nós não precisamos nem estar aqui. Nós podemos acessar Ele em qualquer lugar. Amém? Em qualquer hora, querido. Muitas vezes nós nos privamos desse relacionamento íntimo e pessoal, pensando, eu só vou me relacionar com Deus lá no domingo, no horário de culto. Não, o Senhor, Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal conosco. Eu não converso com o Cris só aqui. Né? Eu tenho um relacionamento íntimo com Ele. No dia a dia nós conversamos. E assim é Deus conosco. Ele quer esse relacionamento. Amém? No decorrer dessa ministração, eu quero te dizer que, de repente, o teu coração vai queimar. E hoje de manhã eu estava digitando ela e pensando, Senhor, eu quero
Eu peço para o Senhor queimar corações nessa noite. Para que ao ouvir essa ministração, querido, você não precisa esperar terminar. Tem os nossos intercessores, tem os nossos pastores aqui embaixo. Se levante e diz, eu quero esse relacionamento. Sabe, não fique ali com vergonha. Não deixa o teu coração se endurecer, porque muitas vezes há esse desejo no teu coração. E de repente o diabo vem, ai que vergonha, não vou. E você perde o melhor. Então não endureça o teu coração. Se no decorrer da ministração você sentir, eu quero esse relacionamento com Deus, íntimo, pessoal, profundo, se levante e fale com um dos nossos pastores, um dos nossos intercessores, e nós vamos estar orando por ti. Amém? Na segunda ministração, o Du falou sobre a responsabilidade do sacerdote cristão. Nós fomos salvos para servir. Nós existimos para manifestar a glória de Deus. Amém? Deus chamou a todos nós, Ele tem um convite para todos nós. Mas nem todos nós aceitamos. Né? Nós devemos abraçar e nos preparar para esse ministério sacerdotal. Querido, eu vou te falar que esse ministério, ele exige toda a tua vida. Ele é um ministério de renúncia total. Ele não é assim, eu vou viver uma partezinha desse ministério. Não, ele é completo. Amém? Ele não nos escolheu por uma lista. Ele não jogou os nossos nomes para cima e o que caiu, beleza, é esse daqui que eu vou chamar. Sabe, não foi assim. Ele não escolheu pela nossa personalidade, Ele não escolheu pelos nossos talentos. Né? Muitas vezes a gente se apoia nisso. Não, mas o outro é tão talentoso. Não, o Senhor, Ele te escolheu, Ele te fez um convite. Amém? Basta você tomar posse e aceitar disso. E Ele não te escolheu pela tua santidade. Às vezes a gente olha para a vida do irmão e diz, esse tá voando, né? E eu tô aqui. Né? Mas Ele não escolheu assim. É uma decisão individual de servir. É a minha decisão de servir esse ministério sacerdotal. E por fim, o Du falou sobre a ferramenta do sacerdote, que é um altar. Né? Então, no Velho Testamento, você pode ver que Abraão, Isaac, Jacó, todos eles levantavam o altar ao Senhor. No tabernáculo era levantado o altar ao Senhor. Né? Então, esse é o exterior, vamos colocar assim. A visão exterior, né, no Antigo Testamento. Mas nós, queridos, que estamos na Nova Aliança, a nossa vida tem que ser um altar. Nós não devemos só chegar no domingo e aqui, né, levantar as mãos, e não é esse ambiente. É no nosso dia a dia. Aqui é um reflexo do que nós vivemos dia a dia lá na nossa casa. No nosso secreto, nos nossos devocionais, no nosso relacionamento profundo e íntimo com Deus. Amém? Porque aqui, vamos falar a verdade, a gente é tudo bonitinho, tudo crente, tudo uns cuti-cuti, né? Tudo lindo, estamos passando calor hoje, mas tudo fofo. Mas e quando nós estamos lá na nossa casa? Como é que é? Né? A gente realmente tem uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de altar, de se colocar no altar do Senhor? A Bíblia diz que vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, muitas vezes a gente está aqui lindo, lá em casa feio, mas o Senhor está nos vendo lá também. Né? O Espírito Santo está lá também. Eu não lembro quem que... Eu sempre dizia, eu acho que para as meninas, não faça nada que o Espírito Santo não vai se sentir confortável. Né? Quando elas saíam sozinhas, alguma coisa, eu dizia, não faça. Por quê? Porque às vezes eu e o Cris não estavam olhando, mas o Espírito Santo estava lá. Então isso é bom, isso gera temor no nosso coração. O Espírito Santo está conosco. Amém? Deus não aceita o ministério de um sacerdote impuro. Não importa quão bonito seja, Ele vai e pode limpar as impurezas das nossas vidas, se assim nós pedirmos e se assim nós deixarmos.
Então, querido, muitas vezes a gente tem aqueles pecadinhos de estimação, aquela coisa assim, ai, mas né, ninguém sabe. Não, querido, o Senhor, Ele quer limpar toda a impureza do nosso coração. Sabe? Tudo que desagrada, tudo que nos afasta dEle, Ele quer limpar. E Ele pode limpar, porque Ele é poderoso. Cristo não precisa ser sacrificado de novo. Ele não vai para a cruz de novo, né? Mas nós precisamos aplicar o seu sacrifício nas nossas vidas diariamente. Nós precisamos refletir. Opa, Cristo morreu por mim. Né? Hoje as canções estavam casando tudo com o tema, né? Se você prestou atenção no que cantou, vai ficar legal. Mas, sabe, Cristo, nós precisamos relembrar do sacrifício de Jesus todos os dias. Não é só no culto de ceia, não é só uma vez a cada tempo, não. Todos os dias eu preciso. Jesus morreu por mim e por ti. Eu não posso desmerecer desse sacrifício, querido. Talvez você tenha ouvido essa introdução e pensado assim, é muito difícil isso. Né? Tem uma parte do livro que fala um empreendimento realmente muito complicado. Mas hoje nós vamos conversar sobre a capacitação do sacerdócio. Queria que você abrisse comigo lá em Isaías 61:10. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Eu vou ler novamente. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante e como noiva que se enfeita com as suas joias. Amém? Querido, eu queria te falar algo assim, ó, e também grava isso. Se você não gravar, às vezes, nada da palavra. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos, Ele te capacita. E eu precisei reler essa frase bastante vezes para mim hoje. Né? Mas tudo que Deus coloca nas tuas mãos, Ele te capacita. Amém? Ele não te dá algo e diz assim, ó, agora tu se vira. Agora tu vai lá, tu sabe como se vira. Vai pesquisar, vai fazer. Não, Ele mesmo te capacita. Tudo aquilo que Ele te coloca nas tuas mãos, Ele te capacita. Quando nós fizemos a nossa vontade, a nossa própria vontade, e não a vontade revelada de Deus, isso é um ato de injustiça. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós dizemos, não, Deus, agora pode deixar que eu mesmo cuido. Então eu estou negando o sacrifício de Jesus. E como injusto, né? Se nós fizermos isso, nós nos tornamos injustos. Nós não podemos ministrar na presença de Deus como um sacerdote. Porque na presença de Deus, nós não podemos entrar como injustos. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6:9. Então nós não podemos entrar com o nosso ato de injustiça. A nossa postura é tão importante quanto o sacrifício que nós trouxemos. Deus providenciou um uniforme de trabalho para ser usado no átrio exterior. Então, o sacerdote, no Antigo Testamento, quando ele ia oferecer o sacrifício, né? Quando ele entrasse no Santo Santos, ele tinha toda uma vestimenta. Todo mundo via aquilo, não tinha como não ver, né? Vamos colocar assim, né, hoje, como um policial. Quando um policial está andando na rua e ele está exercendo o teu trabalho, todo mundo vê que ele é um policial, não vê? Porque ele está ali de uniforme. Né? Mesmo que às vezes ele se esqueça daquilo que ele está fazendo, quando ele olha para si, olha para o seu corpo, para a sua farda, ele lembra, opa, eu estou trabalhando, né? Eu estou servindo. Então, Deus nos providenciou na nova aliança uma vestimenta de justiça, para que nós tenhamos acesso a Ele.
né? Ali, então, Deus providenciou um uniforme de trabalho para ser usado no átrio exterior, mas proveu uma vestimenta especial, bastante enfeitada, para o sumo sacerdote usar. Quando ele entrasse na presença de Deus, no Santo dos Santos, esse homem, esse sacerdote, que era da tribo de Levi, da linhagem de Arão, gente, era só algo muito específico. Era um homem muito específico que podia entrar no Santo dos Santos. Ele tinha uma vestimenta que ele só podia usar ali. Por quê? Porque ali ele iria encontrar o Senhor. Então ele não podia entrar de qualquer jeito. Ele não podia estar ali de qualquer forma, né? Ele tinha uma vestimenta diferente quando ele ia para fora, para o exterior, né? Porque ali ele estava servindo ao povo. Mas quando ele estava no Santo dos Santos, ele estava ali para Deus. Ele não estava ali para os homens, ele estava para Deus. Amém? As vestes mantinham o sacerdote concentrado em quem ele era e naquilo que se esperava dele. O seu chamado era representado pelas suas vestimentas. Então ele também olhava para si com aquelas vestimentas e lembrava: eu estou aqui para servir a um Deus. Né? Lá em Salmo 132, 9 fala: vistam-se os seus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. E ali o profeta Isaías frisou, né, aquele texto que eu li 2 vezes. Vou ler com vocês de novo, 61:10. Eu tenho grande alegria no Senhor e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Então essa é a nossa vestimenta hoje. Um manto de justiça, a veste de salvação. Amém? Justiça é o nosso uniforme oficial como sacerdotes cristãos. Depois do sacrifício de Jesus. Nós não precisamos mais ter uma roupa, né? A gente não precisa ter mais um turbante. Nós não precisamos mais, quando a gente sai na rua, as pessoas têm que olhar a justiça de Deus através de nós. Né? Não as nossas roupas, mas na nossa atitude. Salvação é a nossa vestimenta interna. Ele fala ali, né? Vestes de salvação, que é interno, e manto de justiça, que é o externo. A justiça é a vestimenta externa, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Primeiro, a natureza da justiça. Santidade, ela tem a ver com o que nós somos. A justiça tem a ver com a nossa postura. Então, santidade é quem eu sou. A justiça é minha postura, com o que fazemos. Santidade se reflete no nosso caráter, enquanto a justiça está no nosso chamado. Santidade é a natureza essencial de Deus, sendo vivida em nós pelo Espírito Santo. Enquanto a justiça é a forma como nós vivemos a nossa vida cristã aqui nesse mundo. A justiça que é concedida por Cristo é recebida pela fé, que conduz à santidade. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, querido, nós somos santificados nessa hora. O Espírito Santo habita em nós nesse momento. No momento que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, crê nisso, o Espírito Santo vem habitar em você, né? Habitar em nós. Nesse horário, nesse momento, nós somos santificados, né? Mas não basta só isso. Queridos, eu me converti cedo, né? Algumas pessoas podem olhar e pensar: nossa, eu me converti há pouco tempo. Mas não importa quanto tempo de conversão nós tenhamos, nós vamos precisar dia após dia sermos santificados. Sabe? É uma santificação progressiva. Dia após dia, ali com a leitura da palavra, você vai ver: poxa, eu estou muito fora ainda. Eu não estou obedecendo isso. Eu não estou vivendo aquilo. Sabe? Deus vai te limpando. É mais ou menos assim, ó, quando você se converte, aqueles pecadões, aquelas coisas, nossa, né?
você se arrepende e deixa. Mas no dia a dia, vai saindo aqueles pecadinhos de estimação. Vai saindo aquelas coisinhas assim, ó, que estão lá dentro. Que muitas vezes você nem sabe, mas que nos teus tempos de devocional, nos teus tempos de estar ali com o Senhor vai te mostrando. Sabe, Ele vai te revelando. Ele vai revelando coisas pequenininhas que às vezes você acha, mas que estão lá dentro. E a última parte da santificação é quando Jesus voltar e o nosso corpo ser glorificado. Aí deu. Aí completou o processo de santificação nas nossas vidas, né? Glória a Deus. Uma postura justa diante de Deus nos coloca em posição de participar da sua santidade. Se nós não vivermos todo esse processo, querido, de santificação, nós não temos como entrar no céu. Porque não vai, né? A Bíblia fala lá, não vão herdar, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Ele sendo justo, ele sendo santo, nós não temos como entrar sem santificação. Lá em Romanos 6,19... a Bíblia fala. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Então, querido, quando você estava no mundo, você entregava o seu corpo, os seus membros, para a maldade. Né? E hoje, vamos falar sério, como é difícil entregar os nossos membros, muitas vezes, para um tempo de oração. Para a leitura da palavra, como eu falei, a grande maioria fala, eu não gosto de ler. Né? Como é difícil a gente entregar os nossos membros para que sejam servos da justiça, que geram a santificação. Amém? A obediência à palavra de Deus é a base da justiça. Não são emoções, não são boas obras. Nada pode substituir o sacrifício de Jesus. Nada, querido. Você pode, eu vou pagar penitência. Não vai substituir. A única coisa que vai te trazer justiça de Deus é o sacrifício de Jesus. É você aceitá-lo. Amém? Uma postura justa diante de Deus nos coloca em posição para participar de sua santidade. Se nós não podemos estar em sua presença, sendo santos, como nós podemos experimentar da justiça de Deus? Amém? O segundo tópico é a provisão da justiça. Lembre-se, a justiça, ela não está centralizada na santidade da vida de uma pessoa. A justiça tem a ver com uma postura, um posicionamento da pessoa diante de Deus. Então não significa assim, agora eu me tornei santo, né? Que a justiça vai... Não, querido. A justiça, ela não está centralizada na santidade de vida de uma pessoa. Nós vamos buscar uma vida de santidade. A justiça, ela vai nos trazer poder para viver uma vida santa. Lembre-se, a justiça, ela vai te trazer poder para viver uma vida santa. Porque muitas vezes você se converte e você pensa, eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo. Consegue, através da justiça de Cristo. Amém? Através do sacrifício. Permanecer, posicionar-se em Cristo significa que eu me posicionei diante do trono do Pai, na vontade e na ordem de Deus. Essa postura, ou esse posicionamento diante de Deus, é efetivado por estar na vontade e na ordem de Deus. O Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 1:30, ele nos mostra que Cristo fez justiça por nós. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele nos comprou por um alto preço, através do sacrifício. A justiça de Cristo vem a nós não
apenas através de transferência, mas através de concessão. Nós precisamos tomar posse da justiça. Quando nós não tomamos posse da justiça de Deus, nós estamos desmerecendo o sacrifício dele. Nós estamos vivendo muito aquém, muito, daquilo que ele tem para nós, da vida que ele tem para nós. Tem uma citação no livro que o autor fala assim, ó, ninguém está realmente unido com Cristo, até que esteja disposto a abandonar não apenas o pecado, mas também a sua própria maneira de ver as coisas. Eu vou ler de novo, para te ver se tu encuca isso. Ninguém está realmente unido com Cristo, até que esteja disposto a abandonar não apenas o pecado, mas também toda a sua própria maneira de ver as coisas. Querido, às vezes o Senhor, às vezes Ele quer tirar todo o teu pecado, mas às vezes você precisa renovar sua mente. Porque já não agrada mais a Ele viver da maneira como nós vivemos, muitas vezes. Né? O Senhor, Ele não quer a nossa parte bonita. Porque às vezes a gente tem isso. Sabe? Ai, mas Senhor, eu falo tão bonito. Ai, Senhor, eu oro tão bonito. Ai, Senhor, eu canto tão bonito. Ai, Senhor, eu sou tão linda. Né? Quantas vezes a gente chega assim, ai, com uma pompa diante do Senhor. Ele não quer isso. Ele quer o nosso coração. Sabe, é uma troca, nós entregamos todo o nosso pecado, tudo aquilo que desagrada a Ele, e Ele nos traz justiça. Amém? Então lembre-se disso, quando você for para o secreto com teu pai, vai lá e escancara, bota para fora mesmo. Senhor, eu estou com inveja, eu estou com ciúmes, eu estou me sentindo mal, bota para fora. Porque é isso que Ele quer. Ele quer limpar isso. Entendeu? Ele não vai pegar a parte bonitinha e vai te acariciar. Não, Ele quer transformar o teu coração e o meu coração. Amém? Então não fique com vergonha, porque às vezes a gente quer a parte cuti-cuti, né? Quer mostrar a parte bonita. Mas o Senhor conhece o íntimo. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe quando a gente pisou feio na bola, né? E não que Deus coloque panos quentes no nosso pecado, sabe? E finge que está tudo certo. Mas é como eu falei, Ele quer essa troca. Ele quer que tu entregue o teu pecado, a tua vida suja. E Ele vai se fazer justiça por ti. Ele já fez. Né? É dessa forma que o Senhor lida com a nossa injustiça. Ele tira de nós tudo que é impuro e nos cobre com as suas vestes de justiça, que é uma superior justiça. Amém? Aquisição da justiça. Eu queria só falar algo ali, né, que muitas vezes, nós temos a palavra de Deus, que vai nos revelando coisas que nós precisamos ser transformados. Mas, querido, nós temos o Espírito Santo que habita em nós também. Né? E eu estava ali digitando, e o Senhor me lembrou de ontem uma situação que eu precisei ser um pouco mais enérgica com a Ana. Né? E na hora que eu estava ali, muito brava mesmo, e é difícil eu ficar muito brava com a Ana, mas ontem eu fiquei. Na hora, me veio assim, peça perdão. Tu tá errada. Na hora, gente. Então é esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Sabe? De repente você olhar assim, ela pisou na bola feio e tá bom, eu sou a mãe. E eu já escutei muita gente falar assim, pai e mãe não pede perdão sim, querido. Nós somos filhos de Deus. Nós pedimos perdão. Nós não somos pessoas fora e cheias da razão. Nós precisamos pedir perdão para os nossos filhos muitas vezes. Né? Então o Espírito Santo é esse, que quando às vezes tu pisa na bola ali, ele vai te trazer. Para que tu falou isso? Para que tu agiu dessa maneira? A aquisição da justiça. Como sacerdotes cristãos, nós precisamos de justiça para ministrar a adoração. Mas não é qualquer justiça produzida por nós mesmos. Porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? São panos de menstruação. Você pensa num negócio horrível, né? As mulheres conhecem bem, os homens são meio...
há quem disse, né? Mas as mulheres... Então, a nossa justiça terrena, a nossa justiça carnal, é como esses panos, perante a justiça de Jesus. Então, nós não temos como acessar a Ele com essa justiça. E Deus não aceita a nossa justiça, porque está muito, muito, muito longe dos padrões dEle. Deus provê um amplo suprimento de justiça através do nosso Senhor Jesus, né? Ele foi lá, esse povo não tem como, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, eles não têm como fazer. Eu vou enviar o meu filho para morrer por eles, para que nós tenhamos acesso a Deus. Querido, se você não para um pouquinho e pensa nisso, sabe, você está com o coração bem cauterizado. E essa é uma noite que você precisa pedir para o Senhor: Senhor, quebra o meu coração, porque eu quero experimentar esse sacrifício. Eu quero viver essa justiça na minha vida. Amém? Quando Jesus foi ao encontro de Paulo, na entrada de Damasco, ele foi reensinado, regenerado e vestido de justiça atribuída. Tudo que Paulo tinha a fazer era crescer no que Jesus lhe disse. Lá em Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Então, Paulo era o cara, né? Ele era um religioso todo correto, vamos colocar assim. Ele cumpria tudo aquilo que a lei mandava, né? Mas quando ele teve um encontro com Jesus, aquilo ali não valeu nada. Ele mesmo diz, aquilo para mim foi perda. Porque ele reconheceu o Senhor como o Salvador da vida dele. Né? E os passos de transformação de Paulo, de um perseguidor religioso a um sacerdote cristão justo, podem ser vistos em 3 fases. Então, como que eu obtenho e mantenho essa justiça de Deus? Porque, querido, o que acontece? Quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, Ele não vê a Hannah, mas Ele vê Jesus no meio ali. Por quê? Porque Jesus foi feito justiça por mim. Então, e assim que muitas vezes nós devemos olhar os nossos irmãos também. Porque a gente é ótimo em apontar dedo. É muito bom, né? A gente é muito bom nisso, muitas vezes. Mas quando eu olho para a vida da Andressa, eu não vejo a Andressa, eu vejo Jesus através dela. Quando eu olho para a vida da Lúcia, eu não vejo a Lúcia, mas eu vejo Jesus através da vida dela. O nosso comportamento não vai ser diferente. Nós vamos parar de tanta mimiseira. Porque nós vamos ver Jesus. Nós não vamos ver a pessoa, nós vamos ver o sacrifício de Cristo que fez por elas e por todos nós. Amém? Então esse processo de obtermos a justiça é a fé transferida, vem através da fé transferida. Quando Jesus falou com ele, fé foi transferida. Quando Jesus falou com Paulo, a fé foi transferida. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto eu estou ministrando aqui, a tua fé vai aumentando se você está ouvindo a palavra. Porque eu estou ministrando a palavra e quando você está lendo a Bíblia, querido, quando você está ouvindo a Bíblia, a tua fé é aumentada. E por isso que a gente diz, leia a Bíblia. Porque a tua fé vai crescer quando você ouvir. Deus transfere a sua verdade a nós através da sua palavra. O segundo passo é a aceitação pessoal. Os sacerdotes cristãos precisam saber que se Deus falou, está determinado. Nós não temos que sentir, mas nós temos que produzir. Apenas temos que aceitar como um fato, como uma verdade sobre nós. Nós temos que parar de olhar para nós e dizer assim, mas eu não posso, eu não consigo. Não, se o Senhor te deu, Ele te capacita. É Ele, nós temos que ter uma aceitação.
Nós precisamos aceitar. Porque como eu falei, quando a gente não aceita, quando a gente não reconhece o sacrifício de Jesus, nós estamos vivendo longe da justiça de Deus. E querido, muitas vezes nós podemos ter anos de conversão e nós estarmos distante da justiça de Deus. Porque nós não aceitamos. Nós preferimos ficar com as nossas desculpas diárias do que viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Para analisar quantas desculpas muitas vezes a gente dá e vive muito distante daquilo que Deus tem para nós. E o terceiro passo para que nós venhamos também a ter uma transformação é a nossa mudança de mente. E a gente aprendeu muito sobre isso na primeira série desse ano, que foi o Detox. Em algum momento na vida dos sacerdotes cristãos, tende a haver uma mudança de mente. Para crer naquilo que Deus disse sobre nós. E não naquilo que a nossa consciência diz. Ou que o inimigo vem nos dizer. Porque vamos e venhamos, muitas vezes, os nossos pensamentos estão bem diferentes do que a palavra fala sobre nós. Muitas vezes nós alimentamos aqueles pensamentos e impedimos Deus de agir através das nossas vidas, de operar justiça através de nós. Precisamos lembrar que fé transferida, seguida de aceitação pessoal e de uma mudança de mente, nos trará a justiça imputada de Deus. Nós não operamos a nossa entrada, mas cremos que nós podemos entrar no céu através do sacrifício de Jesus. Não é por nós mesmos, queridos. Não é porque eu sou boazinha, não é pelas boas obras, sabe? Não é porque eu ajudo. Nós só acessamos a este lugar através da fé, através de crermos do sacrifício de Jesus. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé. E Deus, Ele não oferece somente a sua justiça como uma resposta. Deus não apenas oferece a sua justiça como uma simples resposta à fé. Ele também nos guia em caminho de justiça. Nós podemos viver uma vida santa, uma vida justa. Nós podemos ter pensamentos santos, pensamentos justos, se nós andarmos na justiça de Deus. Se nós começarmos a olhar para nós, não como nós, mas como através das lentes de Cristo. Sabe? Eu não sou mais uma perdedora, eu não sou mais porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele nos ama, eu não sou alguém que ninguém ama. Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho naquela cruz, pela minha vida. Ele nos dá a Bíblia como um manual de instrução. E não se esqueça, Ele nos dá o Espírito Santo, que habita em nós. Então Ele nos capacita a viver esse ministério do sacerdócio. Não acho que é muito difícil. Claro, vai te custar tudo, querido. Vai te custar a renúncia total da tua carne, das tuas vontades. E não é todos que escolhem. Mas, querido, quando nós escolhemos, nós vivemos a boa parte. Sabe? Vistam-se da vestimenta de justiça por Deus e exerçam com autoridade o sacerdócio. Nós devemos tirar os nossos olhos de nós mesmos e olhar para Ele. Sabe? Hoje eu estava pensando assim, querido. Queria que tu fechasse teus olhos e começasse a pensar nisso, que eu vou falar. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos... Muitas vezes nós pensamos, lá no céu eu não vou ter casa para limpar, eu não vou ter roupa para limpar, eu não vou ter conta para pagar. Mas, querido, você vai estar diante do nosso Criador. Querido, nós podemos adorar ao Senhor, adorar a Jesus, face a face, como Ele é. Você já parou para imaginar isso?
Quando nós desmerecemos o sacrifício de Cristo, nós não vamos ver como Ele é, face a face. E nós queremos te adorar nesse momento, Pai. Querido, posicione-se, renove a sua mente. Receba, viva a justiça de Deus sobre a tua vida. E eu queria te convidar nessa noite, sabe, aqueles que ouviram e pensaram, eu não tenho esse relacionamento com Deus. Eu não sei o que é isso, eu não sou íntima dEle. Mas essa é a noite que tu pode ser. Essa é a noite que tu pode ter o start desse relacionamento. Que Ele se fez justiça por nós, por ti, querido, para que você tivesse um relacionamento íntimo e pessoal, profundo com Deus. Querido, se você sente nessa noite isso, você pode vir aqui na frente. Mas muitas vezes você é aquele que está há anos de conversão, que você já aceitou Jesus, mas você está vivendo aquém dessa justiça. Eu não estou vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu ainda me acho tão pouco. Mas não, pelo sacrifício de Jesus na cruz, você é uma filha de Deus, um filho de Deus. E eu queria te convidar, se você quer uma oração, você pode estar vindo aqui na frente, e os pastores intercessores vão estar aqui orando por vocês. Nesse momento que vai estar ministrando ali a canção, venha, não perca, não perca. Querido, você que está no banco, levante as tuas mãos. Declare que você rende tudo a Ele. Oh, aleluia, Jesus. Faz em mim o teu querer. A ti, Senhor, rendido a ti. Para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Rendido estou. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Jesus. Obrigada porque nós temos livre acesso ao Pai através do teu sacrifício.
Obrigado porque nós podemos chegar a Ti com confiança. Obrigada, Jesus, porque Tu nos deste vida e vida eterna. Nós queremos estar contigo, Te adorar face a face, a beleza da Tua santidade, Senhor. Tira de nós toda a nossa impureza, tudo aquilo que Te desagrada, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nós venhamos a ser transformados. Senhor, que a nossa fé venha a ser aumentada. Senhor, que nós venhamos a experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. E que nós venhamos a operar em justiça pela vida dos nossos irmãos também, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos incomoda a viver uma vida santa. Espírito Santo, revela-nos tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.